Escutar os jovens, construir relações de confiança e dialogar sobre todos os temas, incluindo aqueles onde a unanimidade não é sentida entre os participantes com direito a voto no Sínodo dos Bispos, sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. O documento final foi apresentado na aula sinodal, no último encontro de todos os participantes na sala de reuniões do Sínodo, e está dividido em 3 partes, 12 capítulos, 166 parágrafos e 60 páginas, por enquanto disponível apenas na versão italiana. Da globalidade do texto fica a determinação em conquistar proximidade entre as lideranças católicas e os jovens, devolvendo-lhes o protagonismo que devem ter na tomada de decisões e na missão de partilhar com outros jovens a vida segundo o Evangelho. As novas gerações, afirma o texto entregue ao Papa, querem ser protagonistas da vida eclesial, apelando-se a que sejam encorajadas a participar e não impedidas com o autoritarismo. Os participantes no Sínodo dos Bispos querem evitar iludir os jovens com propostas minimalistas ou sufocá-los com um conjunto de regras que dão do cristianismo uma imagem redutora e moralista. Somos chamados a investir na audácia e a educá-los para que assumam as suas responsabilidades, escrevem os padres sinodais. Entre os desafios urgentes para a Igreja, o documento final aponta a necessidade de soluções para envolver os jovens na construção de comunidades mais familiarizadas com o digital, promovendo o seu potencial comunicativo e tendo em vista o anúncio cristão. Do Vaticano, saíram votos de que sejam criados secretariados e organismos para a cultura e a evangelização digital, que além de favorecer a troca e a disseminação de boas práticas, possam gerir sistemas de certificação de sites católicos. A presença de mulheres nas equipas de preparação dos seminários e dos cursos pré-matrimoniais é outro assunto abordado, desejando-se que este esforço leve a superar tendências de clericalismo. As diversidades vocacionais inserem-se no único e universal chamamento à santidade. Infelizmente, o mundo está indignado com os abusos de algumas pessoas da Igreja, mais do que animado pela santidade dos seus membros, declaram os participantes no Sínodo. O documento final foi aprovado na sua totalidade, apresentando como pontos de maior debate a sexualidade, os abusos e o papel das mulheres e jovens na Igreja. O Sínodo reforça que Deus ama cada pessoa e assim faz a Igreja, renovando o seu compromisso contra qualquer discriminação e violência com base sexual. Este texto está no documento final do Sínodo, é relativo aos caminhos de acompanhamento na fé das pessoas homossexuais que o Sínodo quer favorecer, e foi o que teve mais votos contra entre os participantes. O documento fala em inclinações sexuais, sem qualquer referência à discutida sigla LGBT, que se encontrava no documento de trabalho, e considera redutor definir a identidade das pessoas a partir unicamente da sua orientação sexual. Sobre os abusos sexuais, o texto realça a necessidade de reagir a todos os tipos de abuso e pedir perdão pelo sofrimento causado por alguns bispos, sacerdotes, religiosos e leigos nas vítimas, entre elas muitos jovens. A questão é apresentada como um sério obstáculo à missão da Igreja, pelo que o Sínodo afirma um sério compromisso de adotar medidas rigorosas de prevenção a partir da seleção e formação dos que têm responsabilidades educativas. O papel das mulheres na Igreja Católica é também referido no documento, sublinhando a vontade de que exista o maior reconhecimento e valorização das mulheres na sociedade e na Igreja. Em muitos locais, demora-se a dar-lhes espaço nos processos de decisão, mesmo quando não exigem responsabilidades ministeriais específicas. A ausência da voz e do olhar feminino empobrece o debate e o caminho da Igreja, refere o texto entregue ao Papa. O Sínodo defende que há urgência de uma mudança que não se consegue evitar, a partir de uma reflexão antropológica e teológica sobre a reciprocidade entre homens e mulheres. Particularmente discutida no processo que levou à 15ª Assembleia Geral Ordinária, o conceito de sinodalidade suscitou vários números dedicados ao tema, sublinhando que o percurso sinodal não acabou ainda, pelo que o documento final se apresenta como
o mapa para orientar os próximos passos que a Igreja é chamada a dar. As conclusões da Assembleia, que decorreu no Vaticano desde o dia 3 de outubro, evocam as crianças de rua e os jovens presos, as pessoas com deficiência e os jovens migrantes e refugiados, prestando também homenagem aos jovens que, por causa da sua fé, sofrem vários tipos de perseguição, mesmo até à morte. O Sínodo 2018 contou com a participação inédita de mais de 3 dezenas de jovens convidados que levaram uma carta para os jovens de todo o mundo. Um gesto mostrado pela comunicação do Vaticano num vídeo que traduz a mensagem que o Sínodo quer fazer chegar a todos os jovens. A vós, jovens de todo o mundo, nós, padres sinodais, dirigimos-nos com uma palavra de esperança, confiança e consolação. Nestes dias, reunimos-nos para escutar a voz de Jesus, o Cristo eternamente jovem, e reconhecer nele as vozes dos jovens e os seus gritos de exultação, lamentos e silêncios. Assinala o texto, lido no final da missa que marcou o encerramento da Assembleia Sinodal na Basílica de São Pedro e que se espalha agora por muitas redes em todo o mundo.